Olá, meus amigos nobres inscritos e membros do canal X-Frusques que eu explico aqui novamente. Vamos bater um papo, porque a gente vai entrar em detalhes, eu e meus universitários, que provavelmente aparecem por aqui, vamos conversar, temos situações complicadas a lidar, tá? Vou pegar aqui uma bolinha só para fazer exercício para minha mão, eu faço exercício para a munheca, para fortalecer. Para me ajudar com a guitarra, os estudos de música. Eu estava procurando coisas na internet para analisar e eu vi uma guerra entre religiosos. Novidade, né? Mas dessa vez era o Júlio Lancelotti contra o Frei Gilson. Frei Gilson, a gente já falou, né? Aquele que deletou mais de 2.000 vídeos, aquele que fez parte então da lista da oração do Bolsonaro para militares, que estava sendo citado junto à PGR, né? Então eu estava vendo lá a discussão tal, e calhou num dos vídeos onde estava tendo uma discussão sobre o um padre, que foi até a casa da Virgínia Fonseca, o qual então foi acusado de passar pano para a Virgínia. Referente ao quê? A questão de jogos, divulgação de jogos, fazer propaganda disso e tudo mais, tá? No fundo, alguns jogos foram liberados, né? Fácil pagamento de impostos, então algumas plataformas de jogos conseguiram ter um blessing para poder trabalhar aqui no Brasil, pagando impostos e claramente, né, movimentando a economia, levando mais dinheiro para os cofres públicos, leia-se para os políticos. Tudo bem, então ela conseguiu ter o blessing, face então a propaganda que ela faz dos joguinhos. Os jogos, alguns foram liberados, algumas plataformas foram liberadas. Aí entra na discussão social, né? Mas isso não afeta as pessoas, isso não prejudica as pessoas, mas entra num outro fator da legalidade. Se os jogos, algumas plataformas começaram a trafegar no Brasil e foram legalizadas, entra no mesmo princípio do cigarro e da bebida. Então seria interessante as padarias e as bancas de jornais, por exemplo, pararem de vender cigarro? Claro, porque causa câncer. E álcool, então? Seria interessante se as padarias parassem de vender cerveja ou bebida alcoólica? Sim, seria o melhor dos mundos. Por quê? Porque claramente isso, além de causar enfermidades sérias e previstas e vistas junto a médicos e principalmente ao Ministério da Saúde, você tem o consumo de drogas, né, que seria então a bebida, que é uma droga, o álcool, que pode levar as pessoas à morte. Não somente pela cirrose, mas pegar um carro, matar, atropelar pessoas inocentes. E isso é tema de jornal desde que o mundo é mundo, né? Então, eu acho que o mundo perfeito seria, obviamente, nos livrarmos das drogas principais, o cigarro e o álcool. Para mim seria perfeito, porque não teríamos mais pessoas morrendo por problemas advindos do cigarro, face então a problemas pulmonares, e o álcool como um assassino silencioso, porque a pessoa bebe e mata pessoas, né? Muito bem, e aí foi um padre fazer então uma limpeza, foi benzer a casa, se é que esse título pode ser dado, né? E retirar as energias por meio de água benta. Eu achei muito legal, e acho que a gente vai entrar dentro desse assunto, por quê? Quando a gente chama um padre, um pastor, seja de qualquer vertente, né? A gente está levando uma pessoa que, dentro da sua doutrina, tudo para eles é demônio. Tudo para eles é diabo. Tudo para eles são energias demoníacas. Eles não vão fazer distinção se são pessoas que faleceram e que precisam de ajuda, a consciência daqueles que estão perdidos dentro da casa das pessoas, os seus entes queridos que faleceram e que passam a trafegar, como visto dentro do espiritismo e de outros, né, das famílias ali da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, nossos queridos irmãos de matriz africana. Eles não têm essa expertise, não têm esse conhecimento, não têm habilidades nem capacidades dentro do princípio da clarividência, da vidência, da sensibilidade. Eles não possuem, pois não é um pressuposto dentro da sua religião. O exercício e desenvolvimento dessas habilidades se dá mais dentro das religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, para depois, no século XIX, começar a florescer dentro de uma doutrina espírita.
Então, eles não têm conhecimento sobre isso. Então, eles vão estar enfrentando o ar. Simplesmente o ar. Então, para eles, todo canto é demoníaco, todo canto ali tem alguma coisa e tal. Será que isso é verdade? É isso que nós vamos ver. Tá? Lembrando, o intuito aqui é elucidar dentro de uma propositura de lugar de fala. Por quê? Porque acho que quando a gente quer sanar um problema, a gente tem que chamar as pessoas que são capazes e competentes para realizar esse procedimento. Veja, se eu estou estudando guitarra, eu não vou chamar um professor de trombone. Se eu estou estudando guitarra, eu não vou chamar um baterista. Eu vou entrar em contato com guitarristas, entende? Com pessoas que têm capacidade para me ensinar. Então, Rafael Neri, por exemplo, que é uma pessoa muito querida. Vou chamar Mozart Mello, que é o ápice dos maiores professores do Brasil. E eu tenho material do Mozart Mello, inclusive eu tenho aula com ele. Vou chamar pessoas que realmente sejam capacitadas. Se eu vou chamar uma pessoa que não tem essa habilidade, o que acontece com a casa? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Novamente, vamos procurar pessoas qualificadas dentro das nossas necessidades. Então vamos lá, eu tirei o áudio porque tem música e eu não quero tomar direitos autorais de quem, então, colocou a música, né? Eu não sei a quem se refere. Mas é uma coisa absurda, monstruosa e claramente é de merecimento deles. Se eles galgaram, então, esses esforços, eles merecem. Por exemplo, eu não investiria numa casa gigantesca. Eu compraria uma casa tranquila de 300 metros quadrados, por aí 250 a 300 metros. Esse apartamento tem 450, mas eu não compraria esse apartamento nunca. Compraria, então, uma casinha no meio do mato e gastaria meu dinheiro viajando. Gastaria meu dinheiro apreciando a cultura mundial. Então, eu iria para a Tailândia, iria para o Vietnã, iria para muitos lugares do Oriente para poder ver coisas que eu não conheço. Mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Acho que se eles querem ter essa estrutura gigantesca, eles merecem, tá? Da mesma maneira que você, que gosta de carro, gosta de investir nesses bens materiais, cara, seja feliz. Seja feliz, tá bom? Só no momento da sua morte, saiba separar a quem você realmente tem o apreço. E isso só o budismo vai te ensinar. Olhando a sala, uma sala maravilhosa, toda clean, olha o piso, que finesse. Nós temos energias das pessoas que construíram a casa, que fizeram todo o procedimento, né, de reforma, construção, e nós temos a energia daqueles que residem na casa, tá? Existem obsessores aí? Sim, existem. Existem. Assim como existe em qualquer lugar trafegando por aqui. Eles são livres para trafegar em qualquer ambiente. Tio Spook, eu tenho uma cruz na porta. Será que essa cruz vai impedi-los de entrar? Não, não vai. Eu tenho olho grego. Eu adoro dar uns beijinhos no olho grego, acariciar o olho grego. Será que ele vai impedir do espírito entrar? Não, não vai. Por quê? Porque, primeiro, se o espírito for ateu, como é que faz? Essa é a resposta mais legal do mundo, né? Se o espírito for ateu, não é? Veja, quando as pessoas morrem, elas são jogadas em um grande looping mental, em que, ao se deparar com estarem ainda presas à matéria, estarem fixas à matéria e não reencarnarem, a consciência ela não é a mesma. A consciência ela é levada somente ao instinto de sobrevivência. Esse instinto de sobrevivência são os nossos estímulos, é o nosso id, nossa pulsão dentro dos estudos de Freud. A nossa pulsão, então, ela é simplesmente o ato de existir, mais animalesco, mais selvagem. O que faz com que somente os instintos prevaleçam. Então ela não tem mais o racional. Se ela não tem mais o racional, ela não sabe o que é uma cruz. E a grande maioria, e eu vou falar sério mesmo, de amostragens
Muitos obsessores que eu observo vêm de igreja. Por quê? Primeiro, por 80% da população brasileira ser cristã, católica barra cristã, tá? Eu estou somando quem é católico mais o cristão, que são das religiões neopentecostais e dos evangélicos, né? Então, quando a gente soma os dois, dá mais ou menos 80, 85% hoje da população brasileira, o que é relativamente gigante. Isso faz com que a grande maioria da concentração, então, de energias fiquem para as igrejas. Eu já tratei muitas pessoas que eram evangélicos e que traziam, então, muitos obsessores advindos da sua igreja. Pelo emaranhado de fluxo de energias que fica concentrado e não sai. Então veja, quando esses espíritos se defrontam com o cara que reza o Pai Nosso, ele não sabe que é o Pai Nosso mais. Quando ele reza Ave Maria, ele não sabe que é Ave Maria. Quando joga água benta é simplesmente uma alegoria. Por quê? Ele pega a água, ele faz o sinal da cruz e pronto, está benzida. E é engraçado porque essa mesma igreja que matou 3 milhões de pessoas na Europa, condenando as pessoas por magia, utiliza uma água benta. Mas ele matava as pessoas que faziam chás, utilizando-se de ervas, que eles chamavam então de poções mágicas, que curava o estômago, curava a dor de cabeça. É sério. Isso é sério. Na história a gente tem esse viés que é triste pra caramba. Você vai jogar água benta no espírito, a água benta não vai fazer absolutamente nada. Você vai levantar a sua cruz, o espírito não é vampiro. Então, assim, ele não vai fugir dizendo e vai embora, batendo asas como um morcego. Ele não sabe mais o que é aquilo. Não existe mais a simbologia daquela cruz. Ele olha e fala, tá, eu tô aqui. E eu vou mostrar isso. Aqui na sala a gente tem espíritos? Temos. A gente tem um espírito que está exatamente aqui atrás. Tá? Veja, é uma casa de uma pessoa muito bem de vida e que, em tese, não tem nenhum problema. Hoje, o problema financeiro da população brasileira é considerado o maior problema entre os habitantes. Porque tendo dinheiro, você tem saúde, você compra saúde, né? Você vai ter o seu plano de saúde, acesso a hospitais, acesso a medicamento, acesso a qualidade de atendimento. Tendo dinheiro, você vai ter bens, você vai ter propriedades, você vai ter comida de qualidade. Então, o dinheiro, infelizmente, ele torna-se um dos bens mais valiosos hoje. Não tem como. Esse bem mais valioso é o que compra para você o seu bem-estar. Claro, estou falando do Brasil, né? Quase toda a totalidade do mundo vai. Tem alguns lugares que convivem muito bem sem o dinheiro. Sério mesmo. Então nós temos esse ser. Mas esse ser, ele vem da Virgínia? Não. Esse ser vem do marido dela? Não. Esse ser vem da onde? De pessoas que trafegaram pela casa. Esse ser, ele é um obsessor de vícios. Vícios, leia-se, cigarro e bebida. Exatamente os vícios que eu falei no começo. Por quê? Os vícios, eles surgem junto ao ser humano com relação a prazeres da vida. Às vezes por uma questão social, claramente existem questões sociais que envolvem isso. O álcool, ele também é uma questão social, de convívio social, onde as pessoas saem para beber. Em qualquer classe social isso acontece, mas também o consumo desfreado de poder consumir algo que saia da sua realidade. O álcool, ele também tira você da realidade, podendo levar à agressividade, a surtos, a explosões de raiva perante as pessoas do seu lado. Quando as pessoas que consomem essas substâncias, seja o cigarro ou o álcool, elas morrem, essa energia ainda fica no corpo de energia desses seres. Então fica o registro. O que acontece então quando um obsessor de vício se aproxima de uma pessoa? Ele primeiro, presta atenção, porque é isso que acontece na casa de vocês, e é sério, as pessoas inteligentes que assistem o canal e que estão preocupados com as suas famílias, com os seus filhos, com o entra e sai de pessoas que têm essa energia ruim, mas a gente tem essa questão de convívio. Veja, eu moro sozinho. Minha casa não entra praticamente ninguém. Outro dia só entrou o zelador para dar uma olhada na pia que deu um problema lá na torneira e mais nada. Tá? Minha casa, eu durmo no escuro tranquilo aqui nessa casa porque não acontece absolutamente nada.
Mas em suas casas, às vezes trafegam o quê? Pessoas que possuem essas energias. Então, a primeira coisa que a gente observa são as alergias. Ao esse ser se aproximar da pessoa, ele tem um corpo lodoso. Esse corpo lodoso, ele representa exatamente o quê? Os pontos de energia remanescentes ainda dentro de uma estrutura que eles apresentam, que a gente chama de o quarto estágio da matéria, que é o plasma, passando e trafegando por aí. Ao contatar a sua pele, ou entrar em contato com a sua pele, a primeira coisa que você vai ter é coceira e alergias de pele. Alguns podem levar a alergias respiratórias muito sérias às pessoas e começam a agir aonde? No pulmão, sistema respiratório. E aí a pessoa começa a ter problemas sérios e não sabe o que está acontecendo. E fica assustado porque começa a ter palpitações no peito, começa a ter ações contra o seu próprio sistema respiratório, alergias constantes e não sabe o que está acontecendo. Em algumas casas, esse tipo de ser atrai insetos. Então tem um fluxo muito grande de insetos que passam a ficar só naquele canto onde esse ser habita. Depois disso, nós começamos a ter os problemas sérios de emoções. Pelo fato dele ser instintivo, ele começa a agir sobre o seu próprio instinto. Então ele vai te transformar em uma pessoa mais agressiva, mais explosiva, mais irritada e você não sabe o porquê. Começa a consumir substâncias como drogas, álcool. Começa a ter um apelo diferente em termos de energia. Isso é o diabo? Não. Isso é o demônio? Não. Isso era só uma pessoa que faleceu. Somente isso. E veja, os grandes professores budistas, seja os lamas, o Tulku, os Mahasiddhas, eles têm esse approach de ter essa compaixão para essas pessoas que faleceram, porque elas foram muito mais vítimas de si mesmas e de uma sociedade. Então eles passam a trabalhar, encaminhar esses seres para uma reencarnação. E existem essas práticas, eu tenho essas práticas aqui, eu já vi documentário sobre isso, eu já vi pessoalmente isso acontecer. Tá? E tem depoimento de pessoas no canal que tiveram seus familiares encaminhados por mim, e aí eles têm o feedback. Se você quer saber o feedback, está no canal, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, infelizmente, a igreja não faz, mas o budismo faz. Então a gente passa a trabalhar esses seres com compaixão. Eu não vou lá para benzer, mas sim eu vou lá para encaminhá-los. Olha o rapaz aí. Esse é o rapaz, então, que foi alvo de diversas críticas por estar indo na casa da Virgínia, sendo que a Virgínia, então, fez muita propaganda de jogos de azar. Tudo bem. De novo, o Brasil teve a liberação dos jogos de azar da mesma maneira que o Brasil libera o álcool, libera o cigarro. Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem que ver tudo dentro de um critério muito social. Eu sou contra o cigarro, sou contra o álcool. Mas e aí? O álcool anima o carnaval, você vai acabar com o álcool. Como é que vai ser o carnaval sem o álcool, né? Então, assim, é uma economia que movimenta bilhões por ano. É difícil você combater isso. Tá? Eu tirei, olha lá. Começou a benzer a porta de entrada. O ser está absolutamente aqui, né? Então, aqui é legal. Veja, ele entra então num cômodo. E nós temos um outro ser aqui no canto. Esse tipo de ser, e aí eu vou falar com a Virgínia, ela não vai ver meu vídeo, claro que não. Mas assim, existem certos seres que a gente passa a ver por rabo de olho. Sabe o que é rabo de olho? Você tá ali tranquilo, tal, vendo TV e de repente você olha e você fala: alguém passou por mim. Eu senti alguém passando. Tem um vulto aqui, tem alguma coisa me incomodando. Essa é a sensação que a maioria tem. Existem seres que eles são realmente vultos, eles passam muito rápido pelas pessoas, ou eles ficam observando, espreitando você pela fresta da porta. Muitas vezes, quando você está no seu escritório, trabalhando em casa,
ou tá, sei lá, na cozinha comendo, você olha, você tem a sensação de estar sendo observado. Isso os espíritas eles chamam de um sexto sentido, né? O nosso sexto sentido aranha, como Peter Parker disse, o qual nos remete a essa questão de tem alguma coisa interagindo comigo, eu não sei o que é. Todo mundo tem isso. Todo mundo. Não estou falando só um critério de espíritas, mas a gente tem essa percepção. A questão é, a gente se importa ou não com isso? Eu paro a minha vida para olhar para trás ou eu ignoro? A minha mente vai trabalhar essa questão ou não? Da mesma maneira que você senta do lado de uma pessoa e você fala, nossa, essa pessoa tem uma energia ruim. Mas por quê? O que predetermina você analisar o caráter de uma pessoa, a avaliar quem é o indivíduo, simplesmente pelo fato de sentar do lado dele? Essa é uma excelente pergunta. Da onde vem essa percepção? Então nós temos esse vulto que transita por este cômodo. Então ele passa exatamente desses lados, ele trafega tranquilamente por este lado. E ele está aqui observando o padre. Ele vai fazer alguma coisa? Nada. Ele vai simplesmente observar dizendo, lá vem o padre patati pataqualá, lá vem o padre para jogar água lá. E não vai fazer absolutamente nada. Nada. O padre vai conseguir tirá-lo de lá? Não. Por que não? Primeira coisa, o padre não sabe nada, ele não tem essa percepção, então ele não vê, não sente, não escuta, para começar. Ele passa a achar que tudo, então, é o diabo. Então ele julga tudo como uma mesma coisa. E ele passa a ter uma ação jogando uma água benta que para ele tem um valor de crença. Mas para o mundo espiritual não existe nada. Nada. Entende? Que tipo de exemplo eu poderia dar para vocês para entender isso? Porque é a mesma coisa, o ser está ali observando, ele entra, fala um monte de coisa, reza e tudo mais, e o ser olha para os lados e fala, ok. Tipo, ele é invisível, entende? Tipo assim, tanto o padre é invisível para esse ser, porque é insignificante perante a estrutura desse ser, quanto o contrário. É isso que eu quero demonstrar para vocês. Não é o lugar de fala dele, não é a capacidade do mesmo de identificar. E esses seres, eles só param e reconhecem que eles perderam quando você olha e você fala, te achei, bu, eu sei que você está aí. E aí você que gera um incômodo para ele, porque ao identificar o ser que está naquele canto, você olha e fala, eu sei que você está aí, eu estou te olhando, ei, eu sei que você está aí. E ele passa a ser importante para alguém, porque você identificou esse ser. E quando você identifica o ser, ele se rende. Por que ele se rende? Porque você gera um incômodo para ele, dizendo, ele me encontrou. Ou ele foge, ou ele começa a perceber o que ele é. E quando você se importa, é como se fosse um estranho, entendeu? Sabe quando você começa a falar com um estranho? Ou quando você adota um cachorro, o cachorro, tipo, ele nem tá te olhando, mas você vê aquele cachorrinho desamparado e você fala, ei, eu tô te vendo, eu me importo com você. E o cachorro olha pra você e fala, nossa, ele se importou comigo. E ele reage, é a mesma coisa. Então o ser que está aqui, ele trafega pelo ambiente, não vai fazer diferença nenhuma. É sério, de coração. De coração. Se acontecesse alguma coisa da interação entre o padre e esse ser, eu falaria. Da mesma maneira que eu já fiz vários vídeos com um médium japonês, que eu não lembro o nome dele, faz tempo, mas que a interação foi bem legal porque ele sabia, ele identificou os seres, ele sabia onde eles estavam. E eu apresentei. Eu mostrei, falando, o cara está olhando para o espírito, ele identificou o espírito. Entende? O ser está olhando, não vai fazer absolutamente nada aqui, ó. Nada. Tá? Aqui nesse ambiente tem só o pessoal da casa, tranquilo.
ver se tem mais coisa. Se eles já não entraram, vão entrar de novo. Será que ele benzeu antes e depois entraram? Eu queria ver se tem um quarto. Nossa, eles fizeram várias tomadas entrando na casa. Tá? Isso aqui é interessante e eu queria falar com vocês a respeito de brinquedoteca para as crianças, tá? O que acontece em brinquedoteca? Muitos pais que me pedem análise de suas casas, eu identifiquei que eles têm um quarto de criança. Seja o quarto onde a criança dorme e ele se transforma numa brinquedoteca, ou tem um quarto adjacente que tem a brinquedoteca. Presta atenção, pai e mãe, que tem filhos, e que é importante vocês entenderem o que eu vou falar para vocês, tá? As crianças, elas têm um lado fantasioso maravilhoso, tá? Todas as crianças têm esse lado de brincar, de se divertir, de interagir com o mundo fantasioso. Esse mundo fantasioso faz parte do crescimento da criança, quando ela começa a interagir com o mundo, começa a interagir com os amiguinhos, começa a descobrir as coisas. E ela vai desenvolvendo essa habilidade de brincar, vai reconhecendo os brinquedos, vai reconhecendo papai e mamãe. Isso é visto também dentro da teoria de Winnicott, de Melanie Klein, de Anne Freud, de muitas pessoas que elucidam o comportamento do papai e da mamãe e das crianças. Esse mundo fantasioso, ele faz parte da criação de formas de pensamento e do abstrato. Então as crianças alimentam muito essa questão do amiguinho invisível, amiguinho imaginário, os brinquedos, sonhar que é princesa, sonhar que é um herói, sonhar que é um comandos em ação, não. Eles têm essa maravilha. Eu gostaria de sonhar até hoje que eu sou um G.I. Joe, mas não dá. Então eles desenvolvem essa habilidade maravilhosa. Só que a criação de formas de pensamento das crianças também tem um efeito bumerangue. Por quê? As formas de pensamento permanecem nos ambientes e não dão vazão. E esse pensamento pode gerar problemas sérios na mente da criança, fazendo com que ela entre em um looping frequente. E isso atrapalhe a concentração, isso atrapalha o raciocínio, isso atrapalha alguns grupos de percepção que a criança vai ter ao desenvolver. Esses pensamentos podem gerar loopings frequentes de emoções. Com esse tipo de formas de pensamento jogadas dentro de casa, certos obsessores são atraídos, certos grupos de obsessores, que são os amigos invisíveis e imaginários das crianças. E eu acho que vocês, como papai e mamãe, já ouviram os seus filhos falando: papai, mamãe, eu tenho um amigo invisível, eu estou vendo coisas, eu tenho a percepção que tem alguém ali, eu tenho a sensação que tem alguém dentro do meu armário, embaixo da cama. Isso a gente vê muito em filme de terror, mas ele é baseado em situações reais. E a criança, a gente fala, ela está mentindo, está brincando, ela está fantasiando. Em alguns casos, não. E quando acontece essas presenças se fazendo presente, dentro de casa, elas começam a ter a liberdade de interagir com os seus filhos. E é uma interação prejudicial. É uma interação que passa, então, a prejudicar os filhos. Por quê? Esses seres, eles vão criar formas amigáveis para os seus filhos. Então, eles podem plasmar como eles quiserem. Só que a forma, claramente, é monstruosa. A forma é muito feia. Eu já cheguei a ver estruturas bem magras, com corpos às vezes curvados, braços longos, criaturas mais deformadas, que é a maneira como eles plasmam de verdade. E eles passam a interagir junto, então, aos seus filhos. A interação vai acontecer por meio do terror noturno, pânico, paralisia do sono, pesadelos constantes, acordar de madrugada com essa sensação de estar sendo observado, pressão no corpo, face à aproximação do mesmo. Isso pode acontecer. E eu já vi isso acontecendo em casas de pessoas às quais eu fui. Então eu fui à casa de pessoas e realmente esses seres encontravam-se lá. E eu tenho dentro da playlist de limpeza de casas a casa de algumas pessoas que apresentaram esses seres. E eu apresento os mesmos então para o canal. Mas de novo, poucas pessoas viram esses vídeos. Então eu recomendo a vocês
que vejam todos os vídeos da limpeza de casas para vocês entenderem o que acontece em suas residências, tá? É interessante a gente ter esse conhecimento, é interessante a gente ter essa percepção do que acontece. Da mesma maneira que os psicanalistas têm essas percepções de como a criança vai crescer, como são as estruturas da mente de uma criança, como se dá o desapego das fases de Narciso, da primeira parte à segunda fase, da passagem, né, da fase de criança para adolescente, depois para adulto, se isso se reverte contra o indivíduo, como se dá essa estrutura da formação do ego junto ao mundo externo, como se dá essa questão do inconsciente, das percepções do papai e da mamãe. O papai às vezes passa a ser um membro adjunto, porque a mamãe é o alicerce, a mamãe é aquela que então tem o alimento, né? O seio positivo, o seio negativo, que é o seio ruim que eles chamam, que é a mamãe que ampara, mas é a mamãe que dá bronca. Então, como é que a criança cresce tendo essas percepções e saber lidar com o amor e saber lidar com as etapas de crescimento para rejeição? Ou seja, você vai ter que aprender a crescer, vai ter que aprender a ir na cozinha a pegar as coisas, você vai ter que aprender a fazer xixi direitinho, sem a fralda. Então, são várias etapas que a mamãe boa e a mamãe ruim vão trabalhar para o desenvolvimento da criança. Eu sei, eu sou um psicanalista já. Então, assim, tem todas essas etapas para poder que a Virgínia e o Zé Felipe, então, enfrentem junto aos seus filhos, ao crescimento dessas crianças, tá? Veja, já tivemos aqui meia hora de vídeo, mas é importante vocês entenderem todo esse passo a passo do que acontece em suas casas e com os ambientes, tá bom? Eu vou fazer uma pausa agora, a gente ainda tem um pouquinho do vídeo para assistir, então, à medida que forem apresentando os outros comandos, eu vou descrevendo a vocês. Mas, de novo, é só para entender que todas as religiões têm um pressuposto. Esse pressuposto tem um lugar de fala. Quando a gente fala de espíritos, as religiões que trabalham com a consciência de pessoas que faleceram são as mais indicadas. Seja o espiritismo, seja as religiões de matriz africana, ou mesmo o budismo, que trabalha conhecendo isso há 6, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil anos atrás. Usando analogias para a gente entender, porque há muito tempo atrás a gente tem esse conhecimento já trafegando dentro do budismo, trazendo elucidações a vocês sobre como realmente acontece dentro de uma das mais antigas religiões do mundo que antecede o cristianismo, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casas e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ao nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.